E aí pessoal, tudo bom? Então hoje vamos revisar aí sobre a equação de Bernoulli, ok? Que trata aí de fluidos ideais em movimento. Então, do que se trata a equação de Bernoulli? Vamos imaginar aqui um tubo de fluxo com uma diferença de altura entre o lado de entrada do tubo e a saída do tubo. Ok, vamos chamar aqui, vamos dar nomes a esses locais aí. Vamos chamar aqui de lado 1 e esse aqui lado 2. Ok? Ok. No lado 1 aqui, então, você tem essa área aqui da seção reta. Vamos dizer que aqui tem uma área A1, que não precisa ser igual à área A2 ali da saída. Tá? Esses dois pontos aí do tubo, vamos colocar uma reta aqui, a nossa régua Y. Esses dois pontos aí estão a alturas diferentes. Então vamos chamar aqui de altura Y1 e aqui altura Y2. Ok? E, além disso, o fluxo de líquido pode estar a velocidades diferentes. Na entrada ali e na saída aqui. Então vamos chamar de velocidade V1 e velocidade V2. Muito bem. Então como é que eu analiso e relaciono esses dois pontos aí? Sabendo que aqui eu posso ter o líquido a uma pressão aí, vamos dizer, a pressão P1, e desse lado aqui uma pressão P2. Eu quero relacionar então o que? Pressão. Eu quero relacionar a pressão com a pressão 2. Quero relacionar as velocidades V1 com velocidade V2 e assim por diante, dependendo do que da diferença de altura e diferença de áreas ali. Ok. Para fazer essa análise, a gente vai usar então conservação de energia aqui. Ok. Então, que energias eu tenho envolvidas aqui? Eu tenho velocidade cinética, porque eu tenho... Aliás, desculpa. Que energias eu tenho aqui? Eu tenho energia cinética, né, porque tem velocidades aqui. Tá? Eu tenho uma diferença de energia potencial gravitacional, por causa da diferença de altura entre esses dois pontos. Ok? Mas além disso, eu preciso o quê? Eu preciso realizar trabalho para levar o fluido daqui de baixo até lá em cima. Tá? Então eu tenho que realizar trabalho. Como é que eu vejo essa conservação de energia então? Eu digo o seguinte, que a energia total ali, a energia mecânica no ponto 1 tem que ser igual à energia mecânica no ponto 2 se eu adiciono o trabalho de levar do ponto 1 até o ponto 2. Né? Então eu estou adicionando energia aqui no sistema para sair lá do ponto 1 e ir para o ponto 2. Ok. Quais são as energias então envolvidas? Eu vou ter o que? No energia mecânica no ponto 1 eu tenho a energia cinética 1 mais energia potencial gravitacional, né? Mais ali o trabalho. E no ponto 2 eu tenho energia cinética lá em 2 mais potencial gravitacional lá em 2. Ok. Qual é a energia cinética, então? É a massa. Que massa? Vamos pensar aqui. Então é a massa vezes velocidade ao quadrado, lembra? Bom, vamos pensar aqui numa quantidade de fluido que eu vou levar aqui para cima. Tá? Então,
Vamos pensar nesse volume de fluido aqui, que eu vou ter que levar lá para cima. Tá? Vai sair daqui e vir para cá. Então isso aí tem uma massa, né? Então a massa de fluido ali, vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 é a energia cinética. Mais energia potencial gravitacional, depende da altura, era a massa vezes gravidade, aceleração da gravidade, vezes a altura, vezes a altura em que está, que é y1. Ok. A gente já vai pensar sobre o trabalho, vamos só terminar aqui de colocar o que a gente sabe sobre energia mecânica. Então no 2, depende da velocidade 2, ao quadrado sobre 2, mais energia potencial gravitacional, mg y2. Muito bem. Agora, quem é o trabalho aqui? Então, lembram que trabalho pode ser definido como a força, uma força, né, o somatório de forças, vezes uma distância percorrida. Tá? Vamos pensar aqui no nosso exemplo. Desse lado aqui eu tenho uma pressão, certo? Lembrem que pressão é definido como força dividido por área. Então eu tenho uma força envolvida aqui. A gente já pode até calcular ela, né? A força aqui vai ser o quê? Vai ser pressão vezes área. No caso aqui, P1 vezes área 1. Essa força aqui atua em qual direção? Está atuando para cá. Essa é F1. Lá em cima, a força é contrária. A pressão desse aqui, que esse volume de fluido ali está sentindo, vem da direita aqui e é F2. A pressão naquele ponto ali. Então, F2 é a força naquele ponto ali. Vai ser o quê? Vai ser a pressão 2 vezes a área 2. Tá? Então, essas são as forças. Ok. Que distância que a gente vai olhar? Vamos dizer que esse volume de fluido aí, aqui está percorrendo essa distância aqui, vamos chamar de x1 aqui. Né? Na hora que esse volume de fluido entra essa distância x1, lá em cima um volume de fluido igual anda uma distância x2 aqui. Tá? Esse volume ali. Por que é igual? Porque o fluido é incompressível, então a quantidade de fluido desse lado tem que ser o mesmo movimentado do outro lado lá. Ok, então como é que fica aqui o trabalho? O trabalho de 1 para 2 ali vai ser igual ao quê? Vai ser a força 1 vezes a distância x1, que ela está empurrando o volume, menos a força 2 vezes x2. Menos porque aponta na direção contrária. Ok. Então isso aqui pode ser reescrito ainda como, desse lado aqui é a pressão 1 vezes A1, isso é a força, né? Vezes x1, menos pressão 2 vezes A2 vezes x2. Ok. Mas olha o seguinte. Quem que é A1 vezes x1 e quem que é A2 vezes x2? Vamos colocar assim aqui, para deixar bem claro. Isso aqui é uma área vezes um comprimento. Área vezes comprimento. Isso é volumes. Né? Que volume? Aqui vamos puxar de lado aqui, ó. Isso aqui é esse volume aqui, ó, que eu estou olhando, de fluido. Então aqui é A1, aqui é x1. Isso aqui seria um volume 1. Né? Desse lado aqui, eu tenho o quê? A2 vezes x2.
que seria o volume 2. Só que como eu já falei, o fluido é incompressível. Então, esses dois volumes aqui são iguais. A gente pode chamar simplesmente de volume V. Tá? Então, aqui o trabalho 1:2 fica igual ao quê? Fica P1 vezes V menos P2 vezes o volume V. Colocando em evidência ali, fica P1 menos P2 vezes V. Então, esse aí é o trabalho. Agora vamos colocar aqui. Eu vou copiar essa equação e trazer aqui para baixo para ficar mais fácil de substituir. Vou colocar aqui embaixo. Então, vamos colocar isso aqui, né? Então vai ficar mv1 ao quadrado sobre 2 mais mgy1 mais P1 menos P2 vezes V. Do outro lado fica mv2 ao quadrado sobre 2. Aqui não muda nada, né? mgy2. Tá. Agora, vamos colocar isso aqui em termos de densidades e volumes. Vamos tirar essa massa daqui. Então aqui a massa, lembrem que é o que? É a densidade vezes um volume. E como eu já falei, o volume dos dois lados que a gente está considerando são iguais. Então aqui vai ficar simplesmente ρ vezes V, V1 ao quadrado sobre 2. Os volumes são iguais e densidades também, porque é o mesmo fluido. E aqui fica ρV G y1 mais P1 menos P2 V, aqui ρV de novo sobre 2, V2 ao quadrado mais ρV G y2. Ok. Então aqui você veja que os volumes aqui já se cortam, né? Eu posso dividir dos dois lados por volume, por V. Tá? Então vai ficar o que aqui? Sobrou ρV1 ao quadrado sobre 2 mais ρg y1 mais P1 menos P2, cortei o V, ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρg y2. Tá. Isso aí já é a equação certa, mas a gente pode ainda reescrever aqui como é geralmente colocada a equação de Bernoulli. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar de um lado da equação, do lado esquerdo, eu vou colocar tudo relacionado à entrada ali, né? A entrada do tubo, que a gente chamou de lado 1. E do outro lado, eu vou passar tudo o que se relaciona ao lado 2. Tá? Então vai ficar desse lado aqui, vamos organizar assim, vamos deixar aqui P1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 mais ρg y1. Então aqui está tudo do lado 1. E para o outro lado eu passo tudo que é do lado 2. Então menos P2 passo para lá, fica P2 mais ρV2 ao quadrado sobre 2 mais ρg y2. Ok? Essa então é a equação de Bernoulli. Tá? Muito bem. Então, essa equação aqui, ela diz várias coisas, né? A gente já discutiu isso. Eu vou resolver um exercício hoje, então eu não vou discutir de novo essas coisas. Mas lembrem o seguinte, que por exemplo, se eu considero a mesma altura dos dois lados do tubo de fluxo aqui,
Vamos colocar assim. Então, dos dois lados aqui. Claro, pode variar a área, né? Vou colocar uma área diferente aqui. Tá? Então, considere esse caso aqui. Então, os dois lados estão à mesma altura aqui, né? Então, y1, y2. O que aconteceria aqui? Então, aqui eu posso cortar isso aqui, né? Relacionado à altura. Porque tem a mesma altura e eu subtrair dos dois lados. Sobra o quê? Pressão, o termo ali da energia cinética, né? ρV1 ao quadrado sobre 2. Do outro lado, ρV2 ao quadrado sobre 2. O que essa equação está te dizendo? Está dizendo que isso aqui tem que se manter constante. Do lado 1, se você pegar a pressão, mais esse termo aqui, V1 ao quadrado sobre 2, tudo isso se relaciona ao lado 1. Do outro lado, você pega ali a pressão lá, mais ρV2 ao quadrado sobre 2. O que ele está te dizendo? Que esse número aqui tem que ser igual a esse número aqui. Está dizendo que isso é constante. Né? Então, se isso aqui é um número constante, se a velocidade desse lado 1 aqui for... Bom, a gente sabe aqui, né? A velocidade do lado 2 é maior do que a velocidade do lado 1, porque, olha aqui, né? Lembra da equação da continuidade? Aqui as linhas de fluxo são mais densas, então a velocidade aqui é maior do que a velocidade 1. Se a velocidade é maior, para manter esse número constante, a pressão ali tem que ser menor do que essa aqui. Né? Então, esse número aqui, a velocidade é maior do que V1, então a pressão tem que ser menor do que P1. Né? Então tem várias implicações aí sobre a gente dizer que esses valores aqui são constantes, tá? Em qualquer ponto aí do fluido. Muito bem. Então vamos aqui. Esse aí é um exemplo, né? Tinha vários outros exemplos que eu não vou falar de novo aqui, tá bom? Então vamos olhar aqui uma aplicação aqui. Deixa eu ver que eu já tenho escrito aqui. Então tá aí. Esse é o exemplo 14.9 ali do Halliday, tá? Então ele diz o seguinte: muitos carros de corrida, né, muitos modelos de carro de corrida utilizam a sustentação negativa para aumentar o atrito dos pneus com a pista e poder fazer curvas mais depressa sem derrapar. Parte da sustentação negativa se deve ao efeito solo. Quando o carro se desloca, ele dá uma velocidade aqui do carro já, 27,25 metros por segundo. O ar é forçado a passar por baixo do carro, entrando por uma abertura com uma seção reta de... ele dá ali 0,033 metros quadrados. Ok. E depois que entra então por essa abertura, né? Depois que entra por essa abertura aqui, ele ainda se desloca então entre o solo e o fundo do carro, cuja seção reta é 0,031 metros quadrados. Então veja aí que a seção reta entra para uma seção reta maior do que ele sai depois. Tá? Ok. Então a pergunta A é: no momento em que passa por A0, o ar está à pressão atmosférica, né? Então ele está entrando ainda no carro, então é a pressão ali atmosférica. Qual é a pressão P1 quando sai por A1? E B, é óbvio que ele quer saber isso, né? Então se a área da seção reta horizontal do carro, ele dá a área ali, quase 5 metros quadrados, qual é o módulo da força vertical que age sobre o carro? Que é o que interessa aí, né? Então vamos fazer um esquema aqui, mais ou menos parecido ali com o Halliday.
Então, essa aqui é a visão lateral do carro, né? Então, a gente pode ver que parte do ar aqui, ele vai por cima do carro, e outra parte é obrigada a passar aqui por essa aberturinha ali, para onde ele vai entrar por baixo do carro, tá? Aí, só para especificar melhor aqui, então, olhando aqui o carro de frente, mais ou menos assim. Então, a área da qual ele está falando, por onde entra, é essa área aqui. Tá? Peraí. Essa área aqui, ó, que está exagerada aqui. Essa aqui, então, é a 0. Tá? Aí, depois que entrou por essa área aí, o ar, então, vai percorrer entre o assoalho do carro, né, a parte de baixo do carro, e a pista. Então, aqui, essa aqui é a área de entrada. Vou deixar bem claro aqui, ó. Essa aqui é a área de entrada, ali. E aqui é a área por onde ele vai passar por baixo do carro. Então o ar entra aqui e continua aqui, ok? Tá, então esse tubo de fluxo aí fica mais ou menos assim, ó. Vou deixar maior. Então esse é o tubo de fluxo por onde o ar está passando. Então aqui é A0 e aqui é A1. Tá? Aqui, tudo aqui é A1. E o ar entra aqui, né? E percorre isso aqui. Ok. Então, como que a gente usa Bernoulli aqui? Primeiro o seguinte, né? A gente vai considerar que esses dois lados aqui estão aproximadamente aqui à mesma altura. Tudo isso aqui é muito pequeno, né? E o fluxo de ar está passando aqui mais ou menos sem mudar a altura. Não é muito importante aqui a mudança de altura ali, nesse caso aqui. Ok, então, desse lado aqui a gente tem a pressão atmosférica, P0, e aqui a gente vai ter uma pressão P1, modificada ali, né, devido às condições. Tá, é exatamente essa pressão que ele quer aqui para a gente poder calcular a força que aponta para baixo aí no carro. Tá? Ok, então vamos olhar aqui. Então a Bernoulli fica como? P1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 mais ρgy1 igual a P0 mais ρV0 ao quadrado sobre 2 mais ρgy0. Como eu falei, a gente vai considerar aqui que essas alturas são iguais, né? E tem mais uma outra coisa aqui. Vamos usar então a equação da continuidade que a gente viu lá atrás. Para relacionar as duas velocidades, a velocidade na entrada, né, V0, e a velocidade do ar aqui dentro, V1. Tá? Então fica assim, a equação da continuidade diz aí que no fluido ideal aí, a área vezes a velocidade é igual em qualquer ponto. Tá? Então vamos colocar aqui V1 em termos de V0 para eliminar para eliminar o V1 da equação de Bernoulli. Então vai ficar A1 sobre... Opa. Fica V1 é igual a A0 sobre A1.
vezes V0. Né? Ok. Então vamos colocar lá em Bernoulli. Vai ficar P1 mais ρ A0 sobre A1 V0 ao quadrado. E do outro lado não muda nada. Tá? Como a gente quer P1, então vamos isolar P1. Então P1 fica P0 mais ρ P0 ao quadrado sobre 2 menos, aqui já vou tirar aqui, né? Então fica A quadrado sobre A1 ao quadrado V0 ao quadrado. Opa, esqueci o sobre 2 aqui da equação. Então aqui fica sobre 2 também. Ok, dá para colocar o V0 ao quadrado, o ρ também aqui, esqueci, né? Então dá para colocar tudo isso aqui em evidência. Fica P1 igual a P0. Vamos colocar aqui menos ρ sobre 2 V0 ao quadrado. Tá? 1 menos A ao quadrado, A0 ao quadrado sobre A1 ao quadrado, menos 1. Né? Então veja que multiplicando aqui isso aqui, eu volto para esse termo aqui. E multiplicando o ρ V0 ao quadrado sobre 2 vezes, né, menos com menos dá mais, volta para esse termo aqui de cima. Ok? Então essa aqui é a equação que a gente queria. Tá? Ok, então aqui o que a gente precisa é dos valores, né? Para substituir e obter quanto que dá. Então vamos lá. P1 igual a P0. Não vamos substituir P0 aqui, porque não vai precisar. P0 menos. A gente precisa da densidade do ar. Tá? Tem ali no livro. Densidade do ar, então, é 1,21 quilos por metro cúbico. Então, sobre 2. Vezes a velocidade ao quadrado aqui. Que a velocidade que ele deu lá do carro, correndo, né? Então vai ser a velocidade do ar passando por debaixo do carro. Desculpa, na entrada do carro, né? Então, isso aqui é o quadrado. Vamos abrir um espaço aqui. Vezes, então aquelas áreas ali, então fica 0,033 ao quadrado sobre 0,031 ao quadrado menos 1. Tá? Ok, resolvendo isso aí, então se encontra que P1 vai ser igual à pressão atmosférica menos mais ou menos 59,8 Pascal. Tá? Ou seja, o que a gente descobre então aqui? A gente descobre que a pressão, lá quando o ar está passando por debaixo do carro, é menor mais ou menos 59,8 Pascal. Tá? E é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer que a pressão, veja aqui, a gente quer que a pressão aqui, nesse lugar, isso aqui é P1, seja menor do que a pressão fora do carro, né? Aqui, ó, esse fluxo aqui de ar está vindo para cá. Aqui, qual é a pressão aqui? Pressão atmosférica, aproximadamente. Então, P1 vai ser menor do que P0. Por que isso é bom? Se a pressão aqui é menor, atuando aqui nessa área do carro,
a força que a gente tem aqui, vamos chamar de F1, é menor do que a força que atua aqui em cima. Vamos chamar aqui de F0. Está lá em cima, né? F0. Então, essa força F0 é maior do que F1. E o que acontece? Essa força prensa o carro ali. A diferença das duas forças, né? Então, se somando elas, vai dar uma força resultante que aponta para baixo. Tá? Então, vamos olhar aqui, ó, para deixar bem claro isso. Isso aí já é a letra B, né? Qual que é a força atuando ali? Então, vamos colocar aqui. Esse ponto aqui, vamos dizer que é o carro ali, tá? Então, você tem uma força apontando para baixo, que vamos chamar de F0, e uma força apontando para cima, F1, que está empurrando o carro para cima. Ok, quem que é F0? F0 é a pressão atmosférica vezes aquela área que ele deu ali, né, a área do carro lá que ele chamou de AH, tá? É a seção reta embaixo do carro, né? Pega aqui, embaixo do carro a gente tem essa área aqui que ele chamou de AH. Tem mais ou menos 5 metros quadrados ali, ok? Então, qual que é a força apontando para cima? A força apontando para cima é aquela ali, a P1 vezes a AH, tá? Que a gente encontrou é P0 menos 59,8 Pascal, então vezes a área H. Tá. Quem que é a força resultante atuando então no carro? A força resultante é igual, vamos dizer que está apontando para baixo, então para baixo é o nosso positivo, então é F0 menos F1. Então quem é F0? P0 AH menos F1 é P0 menos 59,8 vezes AH. Então é claro que esse P0AH vai cortar com esse P0AH aqui, fica o quê? Força resultante é igual a 59,8 vezes a área. Tá? Deixa eu pegar a área aqui. Então a área força resultante é 59,8 vezes 4,86 metros quadrados aqui. E isso aqui está dando em Pascal. Então a força resultante deu igual a 291 newtons. Então você veja aí que essa força aí, ela é mais ou menos equivalente, se você considerar aí a força necessária para levantar uma certa quantidade de massa, né? Ela é equivalente a suportar aí, segurar quase 30 quilos, né, de alguma coisa. Tá? Então 30 quilos força ali em cima de força em cima do carro, né? Então 291 newtons. Isso ajuda então os carros de corrida a fazerem curvas mais rápidas, né? Ok, galera? Então por agora é isso. Aí na próxima a gente vai continuar aí o assunto então, resolvendo alguns exercícios. Abraço aí, se cuidem. Falou!